Olá, pessoal, tudo bem? Professora Camila aqui, dando prosseguimento e também encerramento à nossa aula sobre Índia. Tirei hoje para falar sobre dois conflitos que acontecem na Ásia, minto, melhor dizendo, especificamente na Índia, que é sobre o sistema de castas e a questão da Caxemira, tá? Então, essa aula é de número 06 e eu intitulei ela de Índia conflitos, tá? Que são dois que acontecem lá. Bom, o primeiro, o sistema de castas, né? Se vocês deem uma olhadinha aqui embaixo, vai ver que eles pegam um corpo e começam a dividir segundo o grau de inserção social, segundo o grau de importância, as pessoas e suas funções, mas baseado no membro desses clãs, no membro familiar da qual essas pessoas nascem, né? O que isso quer dizer? Que é uma organização social baseada no hinduísmo, que significa basicamente que, de acordo com o membro do qual você faz parte, da família que você faz parte, você vai ter um tipo de trabalho, tá? E isso é muito grave, por quê? Porque não permite mobilidade entre esses grupos. Isso significa que sequer casamentos são feitos, né, de uma casta com a outra. Mas quais são elas, né? A gente tem os brahmanes, os kshatriyas, os vaixyas, os sudras e os dalits, tá bom? E se vocês olharem aqui embaixo, fica bem estratificado segundo aí a colocação, segundo o grau de importância do corpo, né, das pessoas, como se os pés fossem a parte mais inferior e a cabeça a parte mais superior. Mas vamos lá. Os brahmanes são os líderes religiosos, os filósofos e professores, as cabeças pensantes, né? Os kshatriyas já são aqueles militares e governantes, né? Os guerreiros, que aí você tem o braço, né? O punho enquanto força, né? E poder. E os vaixais, aqueles comerciantes, os agricultores, com a representação aí do nosso tronco, né? Sustentando, né, a economia em um grande peso nesse sistema. Os sudras, que são os artesãos, operários e camponeses, que aí vocês já vão vendo, né, como vai abaixando aí. Os sudras são os pés, né, que acaba sustentando todo o resto. Mas nessa lógica está cada vez mais sendo inferiorizados. E os últimos, né, são aqueles que são considerados os intocados, né, os Dalits. Eles são impuros porque eles não estão originados no corpo do Brahma, né? Segundo o hinduísmo aí, essa lei sagrada, né? É um dos princípios divinos do hinduísmo, o Brahma. Então, sendo um povo que não está inserido nessa religião, né? Nessa filosofia de vida aí, nesse estilo de vida, sequer é considerado, sequer ele pode ser tocado. Então, realmente, é um fator bem crítico aí que pesa muito na estratificação social dessas pessoas, né? Basicamente, dependendo de onde você nascer, né? A partir de qual família, você está definhado aí a cumprir a mesma função sem escolha. Então, isso é muito grave. A gente tem um outro fator. Esse fator é tão pesado quanto a questão da castas. Por quê? Bom, eu não sei se eu já mencionei para vocês, mas a gente não se aprofundou na questão da independência da Índia, mas sabendo aí que ela foi colônia da Inglaterra, né? Sabendo que a Inglaterra passou por guerras, a gente pode pensar que, em função dessas guerras, a Inglaterra perdeu força aí nas suas colônias, uma delas, a Índia. E o que acontece? Conforme, né, a, conforme a Inglaterra perdeu força, ela perdeu suas colônias, logo essas colônias elas se tornaram independentes. Só que o que acontece? Quando era colônia,
simplesmente, né, os impérios, né, os grandes poderios, né, mundiais, as grandes nações, como a própria Inglaterra, elas meio que agrupavam os lugares sem considerar a diferenciação das pessoas. O que que isso quer dizer? Que às vezes as pessoas sequer acreditavam na mesma coisa, mas aí por ser dominados, todo mundo junto no mesmo balaio, elas se tornaram aí moradoras de um mesmo lugar. Conforme se tornou independente, a Índia passou a ter conflitos étnicos internos. E isso é refletido na questão da Caxemira. O que é a questão Caxemira? Nada mais é do que um local, uma região, que é disputada pela Índia e pelo Paquistão. Mas por quê? Porque conforme a Índia se tornou independente, essa região ela passou a ter uma parte hindu representada pela Índia e uma parte muçulmana representada pelo Paquistão, ou seja, são religiões diferentes. E aí vem essa questão da disputa religiosa, mas uma outra questão que é a disputa hídrica, né? A questão da água. Vocês sabem que parte da Índia é árida, né? Sofre aí com escassez de água, então o recurso hídrico é extremamente importante. Mas tem um fator. O Paquistão, ele cedeu terras aí para a China, né, em função de apoio, justamente nesse conflito, que não é um conflito, não é um conflito só verbal, é um conflito de fato militar, né? Tanto que essas duas potências, esses dois países, essas duas nações, ambos têm armamento nuclear. Então, há grandes riscos, né, de se enfrentarem uma disputa sangrenta, do qual vai continuar deixando mortos, né, como já costuma acontecer. E um fator é que na parte que é da Índia, 95% é muçulmana. Então, isso se torna mais um argumento para que o Paquistão ele reivindique aí essa parte sendo só sua, não sendo hindu, não sendo da Índia. Bom, para hoje é isso. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nas páginas de forma mais aprofundada, vou deixar aí na caixa de comentários, tá bom? Mas espero que tenham entendido e um bom estudo, né? Uma boa semana para vocês. Grande abraço.